A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecias bíblicas no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Quero agradecer também a você que tem enviado para nós a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão pelo nosso WhatsApp, que é o 994661010. Nós dizemos sempre aqui que é muito importante a sua opinião para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando a infalibilidade das profecias bíblicas. Eu não me canso de dizer esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. E, por sinal, eu quero lembrar mais uma vez que a infalibilidade das profecias bíblicas é uma das provas mais evidentes de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Seria impossível que este grande número de profecias que nós já estudamos e muitas outras que estão na Bíblia Sagrada, elas fossem proferidas, às vezes, anos, décadas, séculos, milênios antes, e depois ela viesse a se cumprir com tanta autenticidade, se não fora a inspiração divina. É a prova de que os escritores escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E no programa nós já tivemos a oportunidade de estudar as profecias bíblicas de vários livros. Já estamos estudando as profecias dos livros proféticos e estamos estudando as profecias do livro de Ezequiel. Olha, esse livro de Ezequiel é um livro maravilhoso, um livro extraordinário. Eu vou ser sincero, ele tem as suas complexidades. Existem algumas visões de Ezequiel que são muito complexas, difíceis de serem compreendidas, mas é um livro extraordinário, um livro maravilhoso. E nós já dissemos aqui que Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e foi contemporâneo de Daniel. Que coisa maravilhosa! Olha, para pensar comigo, por gentileza. Deus levou o povo de Judá e de Jerusalém lá para a Babilônia, e eles foram em 3 levas, né? Então, na primeira leva foi Daniel, para profetizar dentro do palácio. Na segunda leva foi o profeta Ezequiel, para profetizar às margens do rio Quebar, para a pobreza. E continuou em Jerusalém Jeremias, profetizando para aqueles que não haviam sido levados ainda para a Babilônia. Significa dizer que Deus levantou no mesmo momento 3 profetas. Jeremias, que foi o primeiro dos 3 que começou a profetizar, porque ele começou a profetizar quando Judá e Jerusalém ainda estava na sua pátria, ainda estava na sua terra. Depois Deus manda Daniel, que vai profetizar dentro do palácio, e manda Ezequiel, que vai profetizar para a pobreza. Sabe o que significa isso? Significa dizer que, para quem ficou em Jerusalém, tinha um profeta. Quem era? Jeremias. Para quem estava lá no palácio, como Sadraque, Mesaque, Abednego, tinha um profeta. Quem era? Daniel. E para quem estava lá às margens do rio Quebar, entre a pobreza, tinha outro profeta. Quem era? Ezequiel. Isso nos mostra a bondade, a grandeza de Deus, o desejo de Deus de falar com o seu povo. E nos programas anteriores, nós estudamos 2 temas do livro de Ezequiel. Vamos relembrar o que foi que já vimos? Primeiro, nós vimos o chamado para o ministério profético de Ezequiel. Eu sempre gosto de estudar aqui esse chamado para o ministério profético. Traz a tela, por favor. Nós estudamos o chamado profético de Isaías, de Jeremias, e estudamos também de Ezequiel, que é aquela experiência marcante, onde, através de um sonho, ou uma visão, ou uma mensagem profética, eles são chamados, são vocacionados. São experiências distintas, né? Isaías teve uma visão do trono, da majestade divina, viu os serafins que estavam adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Jeremias ouviu a voz de Deus falando com ele,
que antes que ele fosse formado no ventre, ele havia sido chamado para ser profeta, e o profeta Ezequiel, além de ouvir a voz de Deus, ele viu um rolo de um livro numa visão, em que Deus disse que ele deveria comer o rolo do livro, que estava cheio de lamentações, suspiros e ais, mas ele comeu e disse que na sua boca se fez doce como mel. Essas lamentações, suspiros e ais, fala exatamente sobre a mensagem de juízo que ele daria ao povo de Judá e de Jerusalém. Mas quando ele come, ele diz que era doce esse livro que ele comeu. E estudamos também um texto lá do capítulo de número 7. Você sabe que nós não estamos estudando o livro versículo por versículo. Nós estamos selecionando algumas profecias que já se cumpriram e estudamos essa profecia que tem por título O Fim Vem, o Fim Vem. E você deve lembrar disso. Pode trazer a tela? Que quando nós estudamos esse capítulo, nós dissemos que essa profecia ela tem dupla referência. A princípio, ela foi uma mensagem de juízo para o povo que havia ficado em Jerusalém. Deus havia dito, olha, vai chegar o fim de Jerusalém. Deus começa a prever que Jerusalém seria destruída, não é? E que havia muita morte, muito sofrimento, que os judeus seriam mortos e muitos seriam levados para o cativeiro. Mas também nós vimos que há uma mensagem futura acerca do período sombrio da grande tribulação. Foi o que vimos nesses dois programas. Hoje nós vamos estudar uma profecia, na verdade é uma parábola, descrita no livro de Ezequiel, que é a parábola das duas águias. Está lá no capítulo de número 17, versículo 1 até o versículo de número 21, nós vamos estudar hoje. Abre essa tela, por gentileza. A parábola das duas águias. Mas antes de nós explicarmos esse texto, nós gostaríamos de falar um pouco sobre as parábolas da Bíblia. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que a palavra parábola significa uma comparação. Na verdade, uma parábola significa colocar as coisas ao lado a lado. Eu poderia dizer também que parábola significa fazer um paralelo. Então, nós podemos definir uma parábola bíblica como sendo uma narração simples, muito clara, objetiva, com o intuito de nos ensinar uma verdade moral ou espiritual. Bem, o grande mestre Jesus, ele ensinava muito através de parábolas. Quando lemos os 4 primeiros livros, principalmente os 3 primeiros livros do Novo Testamento, principalmente os evangelhos chamados de sinópticos. Essa palavra sinóptico significa visão conjunta, né? O evangelho de Jesus, escrito por Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos perceber que há muitas parábolas que foram proferidas por Jesus. E de uma forma muito simples, né? Você sabe que Jesus se utilizava dos exemplos do dia a dia, das coisas terrenas, dos eventos daqueles dias para mostrar, revelar as verdades celestiais e espirituais. De forma que, através das parábolas, Jesus estava ensinando não só aos 12, mas em outras ocasiões às multidões que estavam lhe seguindo, e por que não dizer, ensinando a cada um de nós as verdades do reino através de histórias do dia a dia, não é? A história, por exemplo, de um pastor que foi em busca de uma ovelha, de uma mulher que perdeu uma moeda, de um filho que pediu a parte da herança e saiu da sua casa, de um samaritano que encontra um judeu ferido e vai socorrê-lo. Enfim, são muitas parábolas proferidas por Jesus, onde ele nos ensina as verdades do reino de Deus. Mas é bom lembrarmos isso, que as parábolas, elas não estão presentes só no Novo Testamento. Elas não estão presentes só nos ensinos de Jesus, elas não estão presentes só nos evangelhos. Nós encontramos também algumas parábolas no Antigo Testamento. Agora, claro, eu preciso explicar isso, não é que é mais comum, ou eu diria que as parábolas são mais frequentes, sim, no Novo Testamento e nos ensinos de Jesus. Mas no Antigo Testamento nós encontramos também algumas parábolas. Se você quiser, você pode até anotar aí, por exemplo, lá no livro de Juízes, capítulo 9, tem uma parábola chamada a parábola de Jotão.
Existe também a parábola da cordeirinha. Não sei se você lembra aquela história que o profeta Natã contou para o rei Davi, depois que ele havia adulterado com Betseba. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, lembra disso? Onde ele falou a história daquele viajante que chegou na casa de uma pessoa e, enfim, é uma parábola da cordeirinha, nós não vamos detalhar aqui, mas você deve lembrar disso. O objetivo era denunciar os pecados de Davi. Existe também a parábola da vinha e das uvas, que nós até já explicamos aqui no programa, capítulo 5 do livro de Isaías. E encontramos também algumas parábolas no livro do profeta Ezequiel, como a parábola das duas águias, que é essa que vamos estudar hoje no capítulo 17, a parábola do leão na gaiola, conforme Ezequiel capítulo 19, e também uma parábola da panela fervendo, que está no capítulo 24 do livro de Ezequiel também. E é bom lembrarmos, né, que existe, além dessas parábolas que foram proferidas pelo próprio Deus, que Deus mandou que os profetas escrevessem, mas existem também aquelas parábolas dramáticas que nós estudamos bastante aqui quando estudamos o livro de Jeremias, que são aquelas onde ele, por exemplo, coloca um jugo no pescoço, ou aquela ocasião em que ele quebra uma panela. Então existem as parábolas proferidas por Deus, que Deus diz ao profeta, escreva isso, e existem as parábolas dramáticas, que são aquelas em que os profetas, os servos de Deus, eles fizeram algumas ações e essas ações, elas representavam também profecias, como aquela parábola dramática do cinto que ele havia colocado lá na fenda da rocha do rio Eufrates, você deve lembrar isso, né? Mas em suma, em resumo, essas parábolas tinham por objetivo mostrar as verdades para o povo judeu e para a nação de Israel. Então, na verdade, essa parábola que vamos estudar hoje, capítulo 17 do livro de Ezequiel, a parábola das duas águias, elas vão trazer uma mensagem de Deus para o povo de Judá e de Jerusalém, que havia ficado lá em Jerusalém, que ainda não estava em Babilônia. E eu faço questão de lhe lembrar algo aqui, porque se você conseguir lembrar dessa informação, vai lhe ajudar a compreender melhor o programa hoje. Lembra que nós estudamos aqui, no livro de Jeremias, aquela visão de 2 cestos de figos, que ele viu um cesto de figos bons e um cesto de figos maus? Lembra que nós dissemos isso, que os figos bons representavam os judeus que seriam levados para a Babilônia, e que os figos maus seriam aqueles que estariam na terra. Lembra disso? Pronto. Então, essa profecia hoje que nós vamos estudar, ela diz de forma mais específica, ela vai falar acerca do povo de Judá e de Jerusalém, que havia ficado em Jerusalém, que ainda não tinham sido levado para a Babilônia. Eu faço questão de nós contextualizarmos, porque o povo judeu agora estava dividido em 3 grupos, ou o povo de Israel, não é? Eu espero que eu esteja com essas informações lhe ajudando a compreender melhor, porque essas informações históricas que vai nos situar no tempo e na história de Judá e de Israel, vai nos ajudar a compreender essa mensagem. Então eu digo que o povo de Israel estava dividido em 3 grupos. Primeiro havia aquele grupo que havia sido espalhado pela Assíria, que estava espalhado, que foi o reino do norte. O reino do sul, eles estavam divididos em 2 grupos. Havia um grupo que já estava lá em Babilônia, juntamente com Ezequiel e Daniel, e havia ainda um grupo que havia ficado em Jerusalém, como, por exemplo, com o rei Zedequias e com o próprio profeta Jeremias. Então, se você conseguir compreender isso, vai ficar mais fácil nós compreendermos essa parábola das 2 águias. Abre a tela, por gentileza. Eu espero que essas informações tenham lhe ajudado para que você possa compreender esse texto. Ezequiel capítulo 17, versículos 1 a 21. A parábola das 2 águias é o tema desta profecia que vamos estudar hoje. Diz assim a palavra de Deus: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veio a mim quem? Ezequiel.
Ezequiel recebe a mensagem de Deus, e Deus diz, filho do homem, que é um título muito comum. Várias vezes Deus se dirige a Ezequiel chamando ele de filho do homem. Aí Deus diz, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. Traz a tela, por gentileza. Então é bom lembrar isso, que é o próprio Deus que traz essa parábola, que traz essa comparação. É Deus que vai contar a história para Ezequiel escrever. Então essa parábola, ela não foi proferida por Ezequiel. Ezequiel foi apenas o instrumento de Deus que escreveu esta parábola, detalhes, proferida pelo próprio Deus. Passe o texto, por gentileza. Aí Deus diz assim, e dize, assim diz o Senhor Jeová. Veja, mensagem de Deus. Ezequiel estava apenas sendo um instrumento. Aí diz assim, uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Deixa essa tela aberta, por gentileza. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a equipe de artes aí, contra essa imagem tão bonita, essa ave, não é? Que é a águia, que é chamada a rainha das aves. Então, o que representa essa águia? É importante nós já começarmos a identificar os símbolos, a simbologia dessa profecia, para nós entendermos. Então, essa águia aí, essa grande águia, ela representa a Babilônia. Traz a tela, por gentileza, para eu trazer uma informação que eu acho importante. Se você lê o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 4, você vai perceber que nas visões de Daniel, a Babilônia é representada por um leão com asas de águia. Que coisa extraordinária! O leão, o rei dos animais, asas de águia, a rainha das aves. Então isso fala do apogeu, da grandeza de Babilônia. Você sabe disso, né? Que a Babilônia era uma grande potência naqueles dias, por volta do ano 600 a.C., era uma grande potência. Então, essa grande águia, abre a tela mais uma vez para lermos as características, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, fala de quem? É exatamente Nabucodonosor, o grande líder desse império babilônico. E essas asas grandes, essa plumagem, estas penas de várias cores, representa a grandeza, representa as conquistas desse grande império que foi o Império Babilônico. Aí o que foi que fez essa águia? Veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Traz a tela, por favor. Quem era esse alto ramo de um cedro? Está se referindo ao rei Joaquim, que já havia sido levado para a Babilônia. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 24. E eu faço questão de ler aqui 3 versículos, os versículos 8, o versículo 10 e o versículo 15, porque, como já dissemos, a deportação para a Babilônia não foi de uma só vez, foram em 3 etapas. Dentro de 20 anos, de 606 a 586, houve 3 grandes deportações, né? Joaquim e depois o rei Zedequias. Então, capítulo 24, versículo 8, diz assim, que é o princípio do cativeiro de Judá. Diz, tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Apenas 3 meses o rei Joaquim, ele reinou. Versículo de número 10 diz, naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Versículo 15. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. Volta ao texto mais uma vez, ainda no versículo 3. Então essa grande águia tanto pode representar a Babilônia, mas de forma mais específica a Nabucodonosor. Quando diz que veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, está se referindo exatamente ao rei Joaquim, que havia sido levado por volta do ano 597 lá para a Babilônia. Pode passar o texto, versículo 4 e 5, mas assim, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos. Que ponta alta dos seus ramos é essa
ponta alta dos seus ramos, está falando exatamente do rei Joaquim. Esse ramo que levou e trouxe para onde? A uma terra de mercancia. Não é o que é uma terra de mercancia? De mercadoria, de negócios, de comércio. Na cidade de mercadores a pôs. Em outras palavras, levou o rei Joaquim para onde? Para a Babilônia. Tomou da semente da terra e lançou num campo de semente, tomando-a, a pôs junto às grandes águas, com grande prudência. Esse texto aí está se referindo às duas, traz a tela por favor, às duas atitudes de Nabucodonosor. Levou o rei Joaquim, mas ele deixou lá em Jerusalém o rei Zedequias, para que ele pudesse administrar Jerusalém. Nós já falamos sobre Zedequias várias vezes quando estudamos o livro de Jeremias. Zedequias ficou responsável pela administração de Jerusalém. Eu faço questão de ler esse texto. Capítulo 24 do segundo livro dos Reis, versículo 17 e o versículo 18. Diz assim: e o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O que foi que Nabucodonosor fez? Levou, transportou a Joaquim, levou ele para a Babilônia e colocou lá a Zedequias responsável pela terra de Judá, pela terra de Jerusalém. Abre o texto mais uma vez. Então, quando diz, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e trouxe a terra de mercancia, está dizendo, ele levou o rei Joaquim lá para a Babilônia e na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra, ou seja, Zedequias, e a lançou num campo de semente, deixou ele lá em Jerusalém, tomando-a, a pôs junto às grandes águas com grande prudência. Pode passar o texto, por favor? Isso está falando ainda da primeira águia, tá? São duas águias, mas ainda estamos falando da primeira. Observe que a parábola agora vai falar de outro símbolo aí. Agora já não está mais em evidência a águia. Já não está mais em evidência aquele ramo de cedro que foi levado para a Babilônia. Já não está mais em evidência o rei Joaquim. Agora ele vai falar de Zedequias. Esse cacho de uvas aí representa Zedequias e o povo de Judá que ficou em Jerusalém. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovos. Isso fala de quem? Do povo de Judá, de Jerusalém, que permaneceu em Jerusalém, que ainda não tinha sido levado para a Babilônia. A verdade é que Zedequias não sabia o que iria acontecer com ele. Ele não sabia. Ele ficava pensando, será que eu vou ficar aqui como rei? Será que Nabucodonosor vai voltar? Será que ele vai me matar? Será que ele vai me levar para lá? Ele não sabia o que fazer. Só que Deus havia dito através de Jeremias, se entregue. Não mostre resistência, não se levante contra ele. Se entrega. A melhor coisa que você vai fazer é você se entregar. Porque se você se entregar, a cidade não vai ser incendiada, o templo não vai ser destruído e nem você vai ser morto. Só que Zedequias não deu crédito, não deu ouvidos à voz de Deus através de Jeremias. E nós já dissemos por quê. Porque os falsos profetas diziam que o jugo seria quebrado, né? Embora que Jeremias tivesse profetizado que era melhor receber o jugo de madeira do que de ferro. Você lembra disso? Mas Zedequias não deu crédito. Mas vamos voltar para a parábola das duas águias. Abre o texto mais uma vez. Então aí, essa videira está falando do povo de Judá e de Jerusalém, que ficou em Jerusalém. Passa o texto, por favor. Houve mais uma grande águia. Opa, agora aparece mais um personagem, mais um símbolo. E que personagem é esse? Aí essa segunda águia, que não é a mesma, tá certo? Observe, houve mais uma grande águia. Quais as características dessa águia? De grandes asas e cheia de penas. E eis que essa videira
Opa, observe agora que essa videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos. Observe, quem era a videira? Isso, parabéns, era Zedequias. E essa águia, professor, quem é? Essa águia é Faraó Ofra, era o rei de Faraó, era o rei do Egito, desculpe, Faraó, rei do Egito, por nome Ofra, que Zedequias queria pedir ajuda, queria fazer um pacto, queria fazer uma aliança. Observe, quando o texto diz, e eis que essa videira, a videira que nós vimos no texto anterior, que era Zedequias, lançou para ela suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Era a videira pedindo a essa águia, nos ajude, nos socorra. Era, na verdade, um plano de Zedequias pedir ajuda ao Egito, pedir ajuda ao rei do Egito, ao Faraó Ofra. Passe o texto, por favor, versículo de número 8. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada. Ela quem? Zedequias, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, para produzir ramos, para dar fruto, para que fosse videira excelente. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Que se Zedequias desse ouvido à voz de Deus através de Jeremias, e se contentasse, e se subjugasse a Nabucodonosor, não se rebelasse, não fosse buscar ajuda em outro país ou a outro rei, mas dissesse ao povo, vamos ficar aqui, mesmo subjugado por Babilônia, por Nabucodonosor, vamos ficar aqui, vamos plantar, não é aqui a terra que Deus disse, a terra que mana leite e mel? Não é aqui uma terra produtiva, frutífera? Então vamos plantar, vamos colher, vamos ficar aqui na terra e vamos ver o que Deus vai fazer por nós. O que era que Deus esperava daquele povo? Choro, lágrima, pranto, arrependimento, vestes de saco, cinza na cabeça, para Deus ter misericórdia, para que Deus pudesse poupá-los. E eles deveriam plantar, deveriam colher na sua terra. Mas veja, o texto deixa bem claro que não é a águia que põe os olhos na videira, é o inverso. É a videira agora que começa a se estender para a águia. Que coisa interessante. Não é a águia que olha para a videira, não. É a videira que começa agora como que buscando ajuda, auxílio lá daquela águia que representa o Egito. Abre a tela mais uma vez. Então, numa terra boa, à borda de muitas águas, estava plantada para produzir ramos, para dar fruto, para que fosse videira excelente. Passe o texto, por favor. Aí diz assim, é Deus continuando agora, diz assim diz o Senhor Jeová, ela prosperará, como quem diz assim, essa videira que está querendo a ajuda dessa segunda águia, ela vai prosperar? O texto continua dizendo, não lhe arrancará ele as suas raízes. Ele quem? Nabucodonosor. Será que ele não vai arrancar as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Será que não será essa a atitude de Nabucodonosor quando ele souber que Zedequias está indo pedir ajuda ao Egito? Em todas as folhas de seus renovos se secará. E não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Deus estava dizendo, Nabucodonosor vai arrancar essa videira, vai pôr fogo aqui, vai destruir essa cidade. Passa o texto, por favor, versículo 10. Mas, estando plantada, prosperará? Porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará? Desde as auréolas do seu plantio se secará. O que significa isso? Mensagem de juízo, de castigo. Se esse povo pedir ajuda ao rei do Egito, Nabucodonosor vai incendiar essa cidade. Que coisa interessante. Que povo obstinado, o povo de Judá e de Israel. Deus fala com Jeremias. Deus fala com Jeremias, ele fala com Zedequias, se renda, se entregue, é melhor o jugo de madeira do que o jugo de ferro. E Deus usa Ezequiel do lado de cá. De ambos os lados, mensagem de Deus. E existem pessoas hoje assim, com essa característica,
pessoas obstinadas, que Deus fala, que Deus chama ao arrependimento, que Deus levanta pessoas para falar, para divertir, para abrir os olhos, mas existem pessoas que são obstinadas, que não dão crédito, que não dão ouvidos à palavra de Deus. E é uma pena que quando muitas pessoas vão dar ouvidos ou crédito, já é tarde demais, já veio o castigo, já veio o juízo, né? Quantas pessoas que não desceram já a tumba fria, sem Deus, sem paz e sem salvação, mas não foi por falta de oportunidade. É porque essas pessoas, elas eram assim, obstinadas, coração duro. Aí você me pergunta, você, meu irmão, minha irmã, que está sentado no sofá da sua casa, fica perguntando, ô professor, mas Deus não é poderoso para ir lá e quebrar o coração? É, Deus tem esse poder, mas Deus respeita o livre-arbítrio humano. Sabia disso? Deus respeita. Então veja que coisa interessante, Deus nos dá a sua palavra, Deus levanta profeta, Deus levanta professores, Deus levanta pregadores, Deus levanta ensinadores, cantores e começa a falar com a população mundial de várias formas. Deus fala através de profecia, através da sua palavra, através de um hino, através de um estudo bíblico, através de uma pregação da palavra de Deus. Agora, cabe ao homem crer ou deixar de crer, acreditar ou deixar de acreditar. Isso é função do homem. Isso não compete a Deus. Embora Deus tenha o poder de abrir a mente, abrir o coração e de colocar lá a palavra no coração, Deus tem esse poder. Mas Deus espera que o homem faça isso. O que é que Jesus disse lá em Apocalipse 3:20? Eis que eu estou à porta e bato. Jesus não arromba a porta, Jesus não quebra a porta, Jesus não destrói a porta, ainda que ele tenha poder, mas ele é educado. E o que é que ele faz? Ele bate a porta, e existem várias formas, várias maneiras de Deus bater a porta. Deus bate a porta, às vezes através de uma pregação, às vezes através de um estudo, às vezes através de um hino, às vezes através de uma circunstância. São formas, são meios, são maneiras de Deus abrir a porta. Agora, detalhes, cabe a nós, seres humanos, ouvir a voz de Cristo, entender que aquela mensagem, ou aquela pregação, ou aquele estudo, ou aquela circunstância, é Cristo batendo a porta do nosso coração. E cabe a nós ouvirmos a voz de Cristo e abrirmos a porta para que Ele possa entrar em nossa casa. Então, Deus fala uma vez, Deus fala duas, mas existem pessoas que o coração é obstinado. São pessoas que têm dificuldade de serem quebradas diante de Deus. E eu torno a dizer, Deus tem o poder de quebrar, de despedaçar, de destruir, de arruinar. Mas Deus quer que o homem abra o coração e aceite e receba a mensagem dele. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz assim, mas estando plantada prosperará, porventura tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará. Que é interessante, né? O vento oriental está falando exatamente dessa ação de Nabucodonosor. Passe o texto, por favor. Aí diz assim, então veio a palavra do Senhor dizendo, é como se agora Deus dissesse assim, Ezequiel, eu agora vou trazer a explicação da parábola. Que coisa interessante. Aí Deus diz assim, dize agora a casa rebelde. Quem é a casa rebelde? Muito bem, o povo de Judá e de Jerusalém. Não sabeis o que significam essas coisas? Dize, eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei. Observe, a primeira águia, Nabucodonosor, tomou o seu rei, Joaquim, e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Olha, Deus explicando a parábola. Passe o texto, por favor. Pode passar. Aí diz assim, e tomou uma da semente real e fez concerto com ele. Quem? Isso, Zedequias. E o trouxe sob juramento e tomou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse. O que significa isso, professor? O reino humilhado. Era dizendo assim, olha, traz a tela que eu vou explicar. Zedequias, você não terá mais a mesma autonomia de Joaquim. Você será meu subordinado. Não pense que você será um soberano, não. Você é meu subordinado. Agora fique aí que eu vou resolver o que é que eu faço com você. É como se Deus dissesse assim, Nabucodonosor, leva primeiro os figos bons. Ele levou os figos bons. Ficou lá os figos ruins. E eu torno a dizer,
se houvesse choro, lágrima, pranto, arrependimento, gemido, Deus poderia poupar, preservá-los e eles seriam uma videira frutífera. Mas eles não atentaram à voz de Deus. Volta a explicação da parábola, que agora é Deus explicando a parábola. Aí Deus diz assim, para que guardando o seu conceito pudesse subsistir. Professor, me explique isso, eu vou explicar. Se Zedequias cumprisse as normas, as orientações, os mandamentos de Nabucodonosor, ele iria subsistir, como Jeremias havia dito a ele. Como Jeremias havia dito, se você se render, você vai... Jerusalém não vai ser destruída, nem o templo incendiado. Passa o texto, por favor. Aí diz, mas rebelou-se contra ele. Quem se rebelou? Zedequias. Lembra agora daquele ramo da vide, que estava agora abrindo-se assim, como que buscando ajuda na segunda águia, enviando os seus mensageiros ao Egito. Olha aí a segunda águia quem é. Para que ele mandasse em cavalos e muita gente, pedindo ao rei do Egito, faraó Ofra, dizendo assim, manda cavalos, manda carros, manda soldados, manda exércitos. Aí Deus pergunta assim, prosperará? Ou escapará aquele que faz tais coisas? Será que eles vão prosperar nessa investida? Ou quebrantará o conceito e escapará? O que é que vai acontecer? Ele vai escapar ou não vai escapar? Não é? Se você quiser, no livro de Jeremias, capítulo 37, versículos 7 e 8, eu faço questão de ler esse texto. Jeremias, capítulo de número 37, versículos 7 e 8, para que você possa entender o que estamos dizendo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Isso é Deus falando através de Jeremias, quando Jeremias estava preso. Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a terra do Egito. Deus conhece tudo. Deus estava dizendo, esse exército que saiu, você pediu ajuda, não foi, Zedequias? Eles até saíram do Egito, mas vão voltar para lá. Versículo 8, e voltarão os caldeus e pelejarão contra essa cidade, e a tomarão e a queimarão. Deus estava falando através de Jeremias e através do profeta Ezequiel. Ainda no capítulo 44, versículo 30, Deus vai dizer o nome dessa segunda águia, que é o rei do Egito. Jeremias 44, versículo 30, diz assim, assim diz o Senhor, eis que eu entregarei o faraó Ofra, veja que diz até o nome dele, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então Deus estava contando a parábola e detalhes, já dizendo o resultado, dizendo o que ia acontecer. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Deus já sabia o que ia acontecer com Zedequias e já sabia o que ia acontecer com a segunda águia, que é faraó Ofra. Passe o texto, por gentileza. Versículo 16. Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, ou seja, lá em Babilônia, onde habita Nabucodonosor, que fez Zedequias reinar, cujo juramento desprezou e cujo conceito quebrantou, ou seja, Zedequias quebrou o juramento que fez com Nabucodonosor, sim, com ele, no meio de Babilônia, certamente morrerá. Deus estava dizendo, Zedequias vai morrer lá em Babilônia. Passe o texto, por favor. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra. Como que diz assim, o faraó não vai ajudar Zedequias, não vai socorrê-lo, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Não, ele não vai, ele vai até se preparar, vai até levantar tranqueiras, mas ele não vai pelejar a favor de Zedequias. Passe o texto, por favor. Pois que desprezou o juramento, ou seja, Zedequias não cumpriu a palavra com Nabucodonosor. Quebrantando o conceito, ou seja, quebrando o conceito, o acordo que fez, feito com aperto de mão. Olha que Deus, que coisa extraordinária. Deus dá detalhes. Deus explica até como foi o conceito, eles apertaram a mão do outro. Mas Zedequias não cumpriu. Que coisa interessante. Eu vou voltar mais uma vez a falar de pessoas obstinadas.
porque Zedequias não obedeceu a Deus e não obedeceu ao rei de Babilônia. Veja que tragédia na vida de alguém que tem um coração duro, coração obstinado. Nem obedece a Deus e nem àqueles que eles fazem acordo. Traz o texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu conceito que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Eu vou puni-lo, eu vou castigá-lo. Pode passar o texto, por favor. Aí diz assim: estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço. É Deus dizendo: olha, ele não vai ficar preso no laço de Babilônia nem de Nabucodonosor, é no meu laço. E o levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. Pode passar o texto. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Então não dará tempo nós lermos todos os versículos, mas passe aí, por gentileza, segundas crônicas. Olha aí, não vou ler todos os textos, mas você pode ler. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Passe o texto, por favor. Além disso, se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Deus de Israel. Pode passar o texto, por favor. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo as suas abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Pode passar o texto. Versículo 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual, olha, o resultado de quem tem o coração obstinado, matou seus jovens à espada. Quem fez isso? Nabucodonosor. Ficou tão irado com Zedequias que matou seus filhos à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos deu na sua mão. Pode passar o texto, versículo 20. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Em resumo, eu posso dizer que aquelas duas águias representavam exatamente a Babilônia e o Egito. E o que Zedequias deveria fazer? Submissão à primeira águia. Mas o que foi que Zedequias fez? Foi pedir ajuda à segunda águia, e o fim dele foi trágico, porque o seu coração era um coração obstinado.